Bem, queridos, a paz em Cristo a todos, mais uma vez aqui no nosso podcast Arca Missionária, e um podcast especial, alusivo à nossa 65ª Escola Bíblica de Obreiros, aqui da nossa IEADALP. E é um prazer ter você conosco aqui mais uma vez. Eu quero te convidar já para deixar o seu comentário, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, esse podcast, para que mais vidas sejam alcançadas e edificadas. E conosco, dando a sua honrosa presença, participando conosco, o pastor Virgínio Neto. Ele é presidente de honra da Convenção Estadual de Ministros e Igrejas da Assembleia de Deus do Estado de Sergipe, Semiadese. Pastor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor. Muito obrigado, Pai do Senhor. Para mim é uma grande felicidade poder participar aqui desta programação da Arca Missionária. Pastor, o senhor foi um dos preletores da nossa escola bíblica e esse podcast é um podcast especial, focado, temático na escola bíblica. E eu queria que o senhor respondesse para mim, pastor, qual a importância da escola bíblica para o obreiro e para a igreja do Senhor? Eu entendo que a escola bíblica ela é sempre uma preparação para que os obreiros possam melhor fazer, melhor trabalhar dentro da sua seara. E a Bíblia nos ensina que quanto mais nós adquirirmos o conhecimento, mais nós podemos tanto viver melhor como ajudar também aos demais. Então, uma igreja com uma escola bíblica significa que ela pensa naqueles que estão cuidando. E eu sou a pessoa que tem por lema cuidar dos que cuidam. Muito bem, pastor. O senhor tem uma gama de experiência muito grande, que a sua vida ela envolve muito o trabalho missionário, né, pastor? Mas para o senhor, pastor, na sua opinião, qual seria o maior desafio para o obreiro hoje? Qual seria o maior desafio para o obreiro hoje e como ele pode vencer esse desafio? Você fala o obreiro nacional ou a nível internacional? O obreiro nacional. O obreiro nacional. O grande desafio é a tecnologia. Porque nós encontramos uma grande dificuldade nos obreiros mais antigos, aqueles que são justamente da minha faixa etária de idade. Então, são pessoas que não dominam a tecnologia. E nós, como obreiros, nós temos que estar abertos a termos obreiros jovens para que eles nos dê essa ajuda da sustentação tecnológica que o nosso povo precisa. Porque a nossa sociedade hoje não vive sem a internet, por exemplo. Não vive sem redes sociais. E nós temos que aprender a unir, fazer uma coisa com a outra, não desprezar redes sociais e nem desprezar também a comunhão da igreja. Então, para isso é necessário um conhecimento na parte tecnológica para que possamos fazer esse casamento, entendeu, entre a tecnologia e o ambiente congregacional. É muito bem colocado, viu, pastor? Essa questão do desafio que o obreiro tem diante desse aparato tecnológico, né? Isso. E o senhor falou algo interessante, né? Usar a experiência dos pastores mais antigos, né? Com o jovem, né? Que tem mais esse tato para lidar com o tecnológico, né? Exatamente. Porque são pessoas que precisam ser alcançadas e os meios de comunicação são colocados para que a gente utilize para a propagação do reino, é isso, pastor? Então, por exemplo, nas grandes cidades, os grandes condomínios, quem vai penetrar lá para fazer uma evangelização a nível pessoal. Entendeu? Então, nós dependemos da tecnologia. Mas pessoas de uma idade já mais avançada, eles não tiveram a oportunidade de exercitar. Pode até conhecer, mas não exercita. Então, para isso, temos que valorizar o saber da juventude que nós temos na igreja. Muito bem, pastor. Está aí, né? Você jovem, né? E não só jovem obreiro, mas seja um instrumento de Deus para ajudar a sua igreja, o seu pastor, o ministério, para a propagação do reino de Deus. Pastor, ainda dentro dessa temática da escola bíblica, o senhor que tem uma experiência muito grande, né? Nacional e internacional, existiu alguma escola bíblica, pastor, específica que lhe chamou a atenção, que teve algo que tocou a sua vida, tocou assim o seu coração, o senhor carrega isso até hoje?
Sim, eu trago comigo essa escola bíblica porque desde a minha juventude que eu fui sempre estive presente nas escolas bíblicas, não é? E foi dentro da escola bíblica que eu entendi a chamada que Deus tinha para mim para fazer a sua obra. Então, se não fosse a escola bíblica, naturalmente isso não teria amadurecido, porque uma coisa é uma cruzada, é um congresso, você recebe a mensagem, você recebe com um determinado calor espiritual, mas aquilo também pode desaparecer facilmente. Mas se você, em seguida, você se faz presente em escolas bíblicas destinada a obreiros, então você começa a ver que a dificuldade de ser um obreiro é um ganho e não uma perca. Muito bem, pastor. Vamos lá. Já relacionado à nossa escola bíblica de obreiros aqui em Abreu e Lima, o senhor que já frequenta, né? Sim. Não só como participante, mas também como homem que é usado por Deus para trazer a mensagem, o ensino, né, para todos que participam. Existe algo, pastor, que lhe chama mais atenção nessa escola bíblica de maneira específica? Sim, a gente pode perceber que a escola bíblica ela teve um viés assim, levado para o questão emocional. Entendeu? De cuidar da questão, por exemplo, existe o sábio e o insensato, não é? Então, essa escola bíblica veio mostrar, clarear a diferença, entendeu? E a quem nós devemos realmente ajudar. Então, entra dentro daquele tema que eu tenho comigo, que é o seguinte, nós não podemos ajudar aqueles que não querem ajuda. Então, não sabe, a gente ensina. Não quer, a gente deixa. Muito bem. É interessante, pastor, essa colocação, viu? Dentro da nossa escola bíblica, o senhor teve ministrando a aula. Como foi, pastor, que o senhor ministrou? Qual foi o viés, né? O senhor tem muita experiência de vida. Fala pra gente, pastor. Nessa escola bíblica, eu até gostaria de ter assim, adentrado um pouco mais dentro do texto que foi escolhido para a escola bíblica, que eu chamo isso o texto áureo da escola, não é? Mas eu fui levado a falar um pouco sobre a nossa experiência do campo de missões. E foi isso que eu fiz. Inclusive, a minha esposa teve uma participação. Ela até entrou no assunto de como tudo começou, não é? Mas quando eu fui falar, o tempo já não dava. Mas, na realidade, uma das coisas principais que eu carrego comigo foi uma experiência muito profunda com Deus. É que, quando nós saímos do Brasil, eu tinha 20 anos de idade e ela tinha 19 anos. E o pastor nos embarcou em um navio ali em Salvador e nós acreditávamos que estávamos indo até a França, mas, no entanto, o navio ele tinha seu paradeiro em Barcelona, não é? E, então, chegando em Barcelona, tivemos que descer do navio. E aí é uma história um pouco prolongada, mas nós encontramos um missionário e passamos um dia ali e seguimos viagem para a França no trem. Ao chegarmos na França, então caímos na real, isso no início da década de 70. Então caímos na real de que ninguém nos instruiu, ninguém nos advertiu que tínhamos que aprender o idioma. E nós apenas sabíamos falar o português, e o meu português sergipanês, não é? E estava agora na Espanha? Na Espanha, já indo para a França. Olha aí. Então, chegando em França, eu não entendia nada que as pessoas falavam, entendeu? Então, não conseguia nem sequer pegar um táxi. E quanto mais dizer para onde eu queria ir. Então, finalmente, a própria polícia me encaminhou a um hotel que tinha um intérprete. E lá nós conversamos e ele me deu algumas orientações. Mas, resumindo, nós fomos para um centro de missões, onde nós tínhamos sido orientados para fazermos uma preparação missionária enquanto aguardávamos o visto que iria nos permitir a trabalhar na ilha de Madagascar. Então, naquele momento que chegamos ali naquele centro, fomos recebidos, mas nós não entendíamos eles e eles não nos entendiam. Então vieram duas pessoas, uma italiana e uma espanhola, que vieram para tentar saber. Então, quando conversamos com elas, elas entenderam, e eu falando mesmo em português, e foram falar com o diretor da escola. Quando o diretor veio, deu bem-vindo, ele disse, não, já fui avisado da chegada deles, e eu só quero que ele saiba que aqui nós temos pessoas de 7 nacionalidades diferentes no momento. São jovens que vieram se preparar para a obra missionária. Então, aqui é terminantemente proibido falar uma outra língua. Todos têm que falar o francês. Mesmo não sabendo, fica calado até falar. E isto, para mim, foi uma mensagem muito dura
e eu sempre fui um tanto tímido, então nos levaram ao quarto com a sentença de que a partir do outro dia ninguém iria mais traduzir. Então, de manhã, claro que eu não queria sair do quarto. E no horário do café da manhã vieram, chamaram, e nós fomos ao café da manhã. Tudo bem. Terminou o café da manhã, voltamos para o quarto. Meio-dia, então vieram chamar outra vez. E aí foi a outra determinação. Não, como eles não falam francês, então eles vão sentar na mesa dos solteiros. Então ele fica com os rapazes e ela com as moças, com as mulheres, que é para poder tentar falar e aprender. Mas, confesso, é muito difícil, muito difícil. E ali eu estava mesmo, eu era um jovem de 20 anos, eu não tinha muitos conhecimentos. Então eu só podia pedir a Deus e voltar para o quarto, cada momento que comia, voltava para o quarto. Com 19 dias, eu saí na floresta e fui chorar, literalmente chorar. Vocês entendem? Naquela época, um jovem de 20 anos não chorava ao lado de uma esposa. Hoje é natural, nós conhecemos as regras, mas naquele tempo eu tinha que ser cabra macho. E sendo assim, eu escondia da minha esposa os meus sentimentos, né? E ela, do seu lado, também ficava quieta. E nesse dia eu saí e fui chorar na floresta. Chorei amargamente, e naquele momento, eu quase como com uma revolta, em tom de revolta, eu disse: Deus, onde tu estás? Eu recebi tantas promessas, tu disseste que estaria comigo, e agora eu estou nessa situação. Ajude-me, pelo menos, a entender o que essas pessoas falam, mesmo que eu não fale. Ali o senhor abriu o seu coração para Deus. Abriu meu coração, assim, diretamente. E veio um alívio na minha alma, e eu voltei para o quarto, e eu disse para minha esposa: hoje nós vamos ao culto, porque nós não tínhamos ido ainda a um culto. E lá no centro de missões tinha uma sala que era o local do culto. Eu disse: hoje nós vamos ao culto. Ela disse: você tem certeza? Eu disse: tenho, nós vamos. Então, ao irmos ao culto, ao chegarmos no culto, algo aconteceu extraordinário. Ao entrar ali, então estavam todos orando, sentados, cabisbaixo, e eu pensei: não, isso não é uma igreja pentecostal, isso não é. E onde é que eu estou? Entrei em conflito comigo mesmo, mas sem falar nada. E ali eles têm um hábito de seguir a instrução do apóstolo Paulo. Um fala e outro se calam, né? Então, um fazia oração e os outros ficavam somente ali dando glória a Deus, amém, baixinho. E, de repente, uma irmã levantou-se e entregou uma mensagem profética para mim. E, neste momento, é como se a língua francesa fosse minha língua. Aleluia, pastor. Então, Deus, usando ela disse o seguinte: eis que tenho visto a tua angústia, tenho contemplado as tuas lágrimas, e a partir deste momento, tu não apenas entenderás, mas tu também falarás este idioma. Olha, este foi o segredo que realmente Deus tinha ouvido a minha oração, porque eu tinha pedido que eu queria entender, mesmo que eu não falasse. E naquele momento, então ela disse: tu não irás apenas entender, mas também falar. E quando ela sentou-se, então alguém no teclado tocou um hino, e de repente o pastor levantou-se para pregar, e ele disse: Deus falou aqui para alguém. Quando ele falou isso, eu entendi como se fosse minha língua. Completamente. E aí ele começou a pregar. Aí eu caí na real, aí eu disse para minha esposa: eu estou entendendo tudo. Ela falou: então diga para mim. Aleluia. Olha, naquele momento, eu não percebi que interpretar é diferente de falar. E foi muito interessante, porque quando ela disse isso, eu comecei a interpretar para ela a mensagem. Então foram duas coisas ao mesmo tempo, e que eu não tinha me apercebido dessa realidade. Então eu comecei a interpretar para ela. Então, terminado um culto, então alguns jovens se aproximaram e disseram: o que é que você estava tanto conversando com a sua esposa? Eu disse: não, eu não estava a conversar, eu estava a traduzir o que o pastor estava falando. Aí eles disseram: ah, você é um grande mentiroso, porque você disse que você não falava francês, como agora você entendeu o que nós falamos? E aí eu também não tinha uma resposta para dar nessa hora. É mistério, né? É mistério. E o que aconteceu? O assunto chegou ao diretor. Olha. E o diretor mandou me chamar. E ele me perguntou, eu disse: então eu contei a minha história para ele. Ele disse: meu filho, então, você aceita ser encaminhado a um laboratório de línguas para que nós saibamos assim o seu nível de conhecimento? Eu disse: pois não. Então, imediatamente, naquela mesma semana, me encaminharam a um laboratório de línguas. E quando fez a prova, pasme, eu tirei a nota máxima na oral,
que lá é 20/20. Eu tirei na oral. E agora, na escrita, foi 0. Então, eu sou um francês iletrado. Então, o que acontece? Desde 74, eu falo francês, talvez melhor do que a minha língua pátria, entendeu? Agora, tem uma coisa, não me manda escrever, porque eu não escrevo bem. 50 anos, né, pastor? 50 anos. Também nunca fui a uma escola para estudar o francês. A minha esposa, ela estudou até aqui, ela veio aqui em Olinda, estudou, fez letras francesas e etc. Mas eu não. Eu fiz todos os outros cursos, entendeu? Tenho uns 3 cursos de nível superior, tenho doutorado e etc. Mas até o meu doutorado, eu tenho um doutorado que eu fiz tudo na oral em francês, entendeu? E eu disse, olha, a parte escrita eu posso só marcar com o X o que está correto. Deus lhe deu o dom, né? Pastor, existem muitos obreiros em casa nos assistir, tanto obreiro como esposa. Sim. O senhor que tem essa vocação, essa chamada missionária. Qual o conselho o senhor daria, pastor, para esses homens, essas mulheres que sentem a chama de missão no seu coração? Meu irmão, diante da minha experiência pessoal, eu diria que tanto para quem vai, como para o pastor que envia, a primeira coisa é pedir que este candidato aprenda uma língua para o país em que ele está pretendendo ir. Porque a língua é muito importante. Até porque não é somente a questão da comunicação. É porque eu descobri que enquanto você não conhece a língua do povo, você também não conhece o povo. Porque a sua forma de pensar, ele expressa no seu linguajar. Muito bem. Está aí, né? Está aí o conselho do pastor Vigílio. Se você tem a chamada missionária, né? Já comece a estudar um idioma. Inclusive, o francês Deus me deu desta forma. Porém, outras línguas, eu falo 9 idiomas, mas foram línguas que eu fui estudar. Inclusive, eu me formei na Universidade de Estocolmo em gramática sueca. Não é? Mas não me garanto para falar como falo francês. Não, o sueco eu ainda leio, mas já não estou mais falando como antes, porque já faz 30 e poucos anos que eu estudei. E é interessante. Mas o francês, não importa. Se você quer que qualquer livro eu possa traduzir oralmente, uma oração, uma pregação, não importa a velocidade. Deus sempre me deixou. Eu entendo que foi uma ação direta de Deus, né, pastor? Para aquele momento que o senhor... Né? Com certeza. Foi usado. Pastor, estamos chegando ao momento finais da nosso podcast Arca Missionária, e eu gostaria que você deixasse uma palavra para o nosso público que está nos assistindo. Como eu tenho falado aqui nos podcasts que tivemos a oportunidade de trabalhar aqui, é um público heterogêneo, né? Existem várias faixas etárias, existem jovens obreiros de meia idade, obreiros mais experientes. Eu queria, pastor, que o senhor deixasse aí a sua saudação. Seja usado por Deus mais uma vez. Olha, como nós estamos neste programa, que é um programa especial, a Arca Missionária, eu daria um conselho. Entre nesta arca, não fique do lado de fora. Se você não pode ir, você pode apoiar aqueles que vão. Você não tem condições financeiras para apoiar, mas você tem 2 joelhos para poder dobrar diante de Deus. E eu digo a você fazendo uma dessas coisas, você receberá os resultados que você conhecerá na eternidade. Portanto, a arca está aí com a porta aberta, aqui em Abreu e Lima. Então, entre nesta arca, não faça como aqueles que ficaram do lado de fora, achando que Noé estava delirando e não entraram na arca. Então, entre na arca e salve-se do dilúvio, porque o dilúvio está às portas. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Deus continue abençoando a sua vida, da sua família e seu ministério. Espero mais em breve ter o senhor aqui em próximas escolas bíblicas e outros podcasts, assim que Deus permitir. Obrigado, digo eu, porque para mim foi uma grande oportunidade de fazer esta participação aqui e entrar em comunicação com esse grande público que vocês têm tido durante todo esse tempo. Deus muito abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado. Tá aí o pastor Virgínio Neto, a bênção de Deus, e pegando a deixa dele, né? Nosso podcast Arca, entre nessa, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, acesse o nosso conteúdo, porque certamente pessoas serão edificadas para a glória do nosso Deus. A paz em Cristo a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós
transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.